uma tese de repercussão geral para esse momento hoje em que analisaremos a ADI, houve mudança significativa do plenário. Então, obviamente, se isso poderá ser rediscutido via ADI, o que foi discutido no RE. Então, eu só quis fazer essa observação a partir do relatado por Vossa Excelência, porque essa é a questão mais importante que nós vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. Por favor. Só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargos de declaração, de forma que ali não há uma decisão também definitiva. Então, só para complementar com essa observação. Exato. Tanto que na pauta seguinte seria os embargos de declaração, mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado, o que já foi julgado o mérito. Lá somente seria uma omissão, contradição, no caso de embargos. É importante pontuar, porque, na verdade, eu vou passar rapidamente pelos outros pontos e vou ficar somente nessa questão. Essa era a questão controvertida, saber se quem está no regime de transição está cogentemente no regime de transição ou se pode optar pelo regime. Então, presidente, com todo respeito, não parece que essa seja a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira é se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí, como observou o ministro Zanin, a questão no RE ainda está em aberto. O mérito não, só os embargos. Sim, os embargos de declaração reabrem. Então, para deixarmos bem claro, né, que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão já dada por um plenário por outro plenário, só para pontuar essa questão. Eu acho que nós podemos até ter, não quero falar do caso, porque obviamente nós temos vários precedentes nessa situação em que paralelamente circulam ou tramitam ADIs e REs, podemos ter uma situação, claro que a decisão no controle concentrado é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes. E, eventualmente, se tivéssemos uma decisão em RE, ela seria passível de revisão nos embargos de declaração. Isso também seria possível de ser feito. Há precedente, ministro Gilmar, eu acho que nesse Tribunal de Provimento de Embargos de Declaração, porque supervenientemente, em ação direta, o Supremo decidiu de forma diversa. Tem precedente nesse sentido, mas ainda não estamos pré-julgando. Vamos ouvir o voto do ministro Alexandre. Não, presidente, eu não estou dizendo que não é possível. Eu quero que fique claro exatamente que essa ADI pode ser utilizada como embargos infringentes em relação ao recurso extraordinário. Essa é a questão que se coloca. Então, presidente, o primeiro tópico, eu passo rapidamente, foi arguído nas ADIs a inconstitucionalidade formal da Lei 9876 de 99. A Confederação requerente impugnou sob o argumento de que o projeto de lei da qual decorreu a aprovação da lei não teria observado o preceito do artigo 65, parágrafo único da Constituição, que impõe no processo legislativo federal a devolução da proposição à casa iniciadora no caso de alteração substancial na apreciação realizada pela casa revisora. A questão da alteração substancial feita pela casa revisora, que aprova, mas de forma bem alterada, ter que retornar. Eu afasto essa inconstitucionalidade formal porque cito aqui no voto vários precedentes. Na verdade, uma adequação de redação ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto, mantendo inclusive o que o plenário da Corte já havia decidido
em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213 de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios. Nesse contexto, após a edição da Lei 9876 de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é o ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei. Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas. Continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos. Me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou do seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma... Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema tão importante que é a revisão da vida toda. Desde já agradeço a participação de você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Desde já vai o meu abraço. Muito obrigado a todos. Mas você sabe que a revisão da vida toda teve julgamento iniciado ontem, no processo virtual lá no Supremo Tribunal Federal. E você sabe que as notícias não são boas. Eu não sei por que as pessoas ficam fazendo tanta festa na fogueira que começou a acender e a chama está mais baixa do que outra coisa, porque aqui nós falamos a verdade e a verdade incomoda muita gente não gosta que a gente fale a verdade. É claro que são muitos aposentados com processo, são muitos aposentados que querem uma resposta favorável, uma melhora do seu salário, porque, infelizmente, eles estão hoje ganhando um salário e poderia ter o seu salário reajustado para melhor. Infelizmente, esse cidadão, essa cidadã que contribuiu com altos salários antes de 94, hoje muitos estão ganhando até o salário mínimo. Então, meu amigo, minha amiga, infelizmente não adianta a gente ficar aqui
batendo palma, quando se começou o julgamento e nós já tivemos 2 votos que já foram contrários às decisões e, infelizmente, esse processo ainda continua na próxima semana. Para você, meu amigo, para minha amiga, nós ficamos tristes porque temos que trazer a notícia e a informação para você, mas nós sabemos que não adianta a gente chegar aqui e ficar falando revisão da vida toda, está ganha, processo ganho, você já ganhou, porque infelizmente nós sabemos que nós dependemos da decisão lá do Supremo Tribunal Federal e os embargos de declaração estão sendo julgados e não é nada bom. A verdade é essa, não é nada bom. É claro que a gente quer torcer para trazer notícia boa, informação boa, mas infelizmente, nós temos que falar a verdade. Falar a verdade por quê? Porque esse meu amigo tem mais de 60, mais de 70, 80 anos e está aguardando uma decisão digna, porque ele precisa de uma melhora no teu salário, porque hoje ele precisa de remédios. E ele trabalhou, e ele lutou, e ele se esforçou. Infelizmente, ele, que hoje poderia ter um salário melhor, quando o julgamento foi decisão favorável por 6 votos a 5, e você vê que até hoje, depois de um ano de tantas lutas, vai para lá, vai para cá, sem uma decisão favorável para esse meu amigo, essa minha amiga. Nós não estamos trazendo aqui nenhuma informação falsa, nós estamos falando a verdade. E dependemos sim, dependemos do julgamento, porque é uma coisa muito difícil, mas nós sabemos que temos que unir forças, porque esse aposentado, essa aposentada, ela quer uma resposta, ele quer uma resposta. Mas o que acontece? A gente vê processos e processos sendo arquivados. E outra coisa, já foi pedido o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, para você ver a situação da corda. Então, meu amigo, nós estamos desde março de 2024. Chega um ano agora, o julgamento, as decisões, a correria. E, meu amigo, só Deus mesmo para ajudar. Só Deus mesmo é que pode ajudar. E nós estamos aqui para falar para os nossos amigos que precisam da informação. Agora, já com pedidos e julgamentos que possa acontecer um milagre. Um milagre. Eu não vou trazer para vocês aqui uma informação e ficar aqui contando vitória. Por quê? Porque nós dependemos de julgamento. É igual um jogo. Você depende de uma decisão. Não adianta o time ficar aí cantando vitória enquanto o juiz não apita o final do jogo. Então, meu amigo, minha amiga, eu conto com a sua participação, o seu comentário. Pode comentar, porque nós estamos aqui para falar a verdade e trazer as informações sobre meu amigo aposentado, esse meu amigo que está com processo aí pedindo auxílio-doença, sendo negado pelos peritos. Os peritos continuam em greve, uns trabalham, outros não. Então, meu amigo, é um cerco, mas nós queremos decisões e decisões importantes para você.
que nós vamos trazer a informação, nós vamos trazer a notícia. E ninguém quer que a gente fale, porque a verdade, a gente tem que camuflar a verdade. Infelizmente, nós temos que camuflar. Tem que ficar camuflando as coisas. Não podemos falar. Meu amigo, eles ficam igual caça o tesouro. Mas eu conto com você. Deixe seu comentário, deixe a sua participação. Eu sei que meu amigo trabalhou em área de risco, profissão de risco. Esse meu amigo que trabalhou, essa minha amiga que trabalhou em área insalubre. Você que trabalhou na área da metalúrgica, siderúrgica. Os metalúrgicos estão unidos nessa força. Você que trabalhou, arriscou a vida hoje, tem problema respiratório, problema de saúde. É muito difícil quando a gente chega aqui, quer uma resposta, quer uma decisão. É muito difícil quando a gente quer que aconteça alguma coisa e não acontece. Mas nós vamos falar e trazer as informações, nós vamos continuar falando. Porque esse meu amigo que hoje está precisando de oxigênio, um balão de oxigênio para ele, porque ele trabalhou numa área, um setor insalubre. Quantos estão precisando comprar um remédio e não tem? E os aumentos de preços estão subindo as coisas. Você vê aí o preço do café, meio quilo de pó de café custar quase R$40. Um absurdo isso. E ninguém fala nada, ninguém cobra nada, fica todo mundo quieto. Não. Coloca aí nos comentários, nós temos que reivindicar o nosso direito. Nós estamos aqui para xingar, para ofender ninguém não, para falar a verdade. Que a verdade incomoda, hein? Mas eu conto com a sua participação. Eu conto com a sua presença, que ela é muito importante. Nós estamos juntos. Estamos juntos aguardando decisões. Decisões essas que você, meu amigo, minha amiga, precisa ter. Então tá aí. Nós vamos continuar falando do processo da revisão da vida toda. Tema 1102. Vai continuar o julgamento. E eu trago para você mais notícias. Desde já agradeço a participação de todos mais uma vez. Um abraço a todos vocês que estão unidos nessa força. Não perca a fé. Mas é difícil. Mas vamos crer, vamos acreditar. Você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado. E fiquem todos com Deus. Agora uma notícia que interessa aos aposentados. O Supremo Tribunal Federal publicou a decisão final da chamada revisão da vida toda, que define como deve ser feito o cálculo de aposentadorias anteriores ao ano de 1994. A repórter Vanessa Lima tem mais detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tiago. O Supremo decidiu que devem ser levadas em consideração todas as contribuições feitas pelo trabalhador para o cálculo do valor da aposentadoria e não apenas aquelas a partir de 1994, como estava sendo feito anteriormente, assim que o Plano Real começou a valer. Agora, de acordo com o Supremo, só terão direito a essa revisão aquelas pessoas que receberam o primeiro pagamento da aposentadoria nos últimos 10 anos e também que tinha a carteira assinada antes de 1994. E com esta publicação da decisão final do Supremo, todos os processos que estavam parados serão retomados. Eu volto com você, Tiago. Tá certo, Vanessa. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para você aí em Brasília. Além de promover retrocesso social. Ocorre, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já em várias oportunidades, compreendeu o válido fator previdenciário, tal qual introduzido no sistema securitário pela Lei 9.876, e reconheceu várias vezes, tanto na via concentrada, no controle abstrato de constitucionalidade, quanto em sede de repercussão geral.
relembro aqui sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, a repercussão geral do recurso no RE 1.221.630, onde se afirmou na tese é constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29 caput, incisos e parágrafos da Lei 8213 de 91, com a redação dada exatamente pelo artigo 2º, né, da Lei 9.876. Então, isso já havia sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, exatamente porque o elemento discriminador não é inconstitucional. O que se faz é determinada idade, quem não chega àquela que se fazia, determinada idade, quem não chega àquela idade, idade, tempo de serviço, e ainda um fator aqui previdenciário importante para adequar idade com tempo de serviço. Então, afasto também a inconstitucionalidade. E, finalmente, presidente, e agora sim, a questão da norma de transição na aplicação do fator previdenciário. Quarto, e por que o legislador fez isso? E as discussões legislativas, todas. Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja, 5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Só que em algumas hipóteses, como eu disse, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar, só que ao tentar ajudar todos, prejudicou muitos. Que demanda essa minudência percussiente, se bem depreendi, Vossa Excelência está a dizer que não há aplicação concomitante das duas regras, há uma possibilidade de escolha diante da situação que se apresentar por parte do segurado. É disso que... Exatamente. Não se misturam critérios, não se misturam regras. Aqueles segurados que até... Para aqueles segurados, né, que até a data já eram filiados até 99, novembro de 99, qual foi o pensamento do legislador? Eles já estão segurados. Daqui para frente, é uma regra permanente. Mas esses todos, se nós aplicarmos essa regra, eles serão prejudicados. Então vamos excluir, pegar 5 anos, vamos excluir os salários de contribuição antes de 94, porque aí eles não serão prejudicados. Mas houve o prejuízo. Então, qual é a proposta da interpretação? Que é exatamente o que ocorreu no RE, na repercussão geral. O segurado deve... Uma autorização... Seria permitir aos novos ministros que sobrepusessem o seu voto ao anteriormente proferido pelo... Porque não acabou o julgamento. Como era anteriormente. Ministro Alexandre. Presidente, eu fui que sugeri a questão de ordem à época... E agora, conversando com o ministro Fux, nós acabamos verificando que diversos casos, ou em diversos casos, em que nós estávamos completando o julgamento de mérito, seja RE, seja ADI, contabilizando os votos já proferidos, mas aí o que vem, como houve alteração significativa, 4 vagas em poucos anos, daí se entra com embargos de declaração. E ao entrar com embargos, na verdade, nós estamos produzindo um novo julgamento de mérito, porque aí sim
os novos 4 podem participar. Nós tivemos vários casos importantes assim, que se todos pudessem ter votado no mérito, nós não precisaríamos ter alterado o julgamento nos embargos. E realmente, até para o jurisdicionado, fica algo estranho. O mérito está terminando, os novos ministros não podem participar, a hora que vem o embargos podem, e os embargos acabam tendo efeitos infringentes. Então acho que nós temos que pelo menos pensar sobre isso para evitar, porque foram vários julgamentos importantes em que proclamamos o resultado que um julgamento que já vinha de pedidos de vista, pela importância, e aí depois de 3 meses, embargos, e o resultado se inverteu. Isso eu acho que para o tribunal não fica bem realmente. Senhor presidente, só para não cometer indelicadeza, eu dou um exemplo do ministro Flávio Dino para o governador. Mas todos os novos ministros têm grandes elementos acrescentados. É que no caso do ministro Flávio Dino, acaba sendo um ministro com voz, mas sem voto, porque ele participa mesmo quando não pode votar. Então, ele vai, daí ele fala: eu não estou votando, eu não estou votando. Dessa vez o bullying não foi meu. Mania de honrar meu salário. Senhor presidente, só registrar que quando discutimos isso lá, eu fui voto vencido. Porque eu defendo e continuarei defendendo, e fico feliz de ver essa discussão novamente colocada. Quem vota é a cadeira, não são as pessoas. Ontem, em renovando meus agradecimentos à Vossa Excelência, aos eminentes colegas e ao nosso decano, no lançamento do livro pela passagem dos meus 15 anos na Corte, eu disse: as pessoas passam, as instituições ficam. Nós passamos, a cadeira fica. Quem vota é a cadeira. Por isso que eu acho que, mesmo naqueles casos em que já há voto, e exatamente por isso que acabou de ser muito claro o ministro Alexandre de Moraes, os embargos virão e muitas vezes se renovará um julgamento. E para a sociedade fica estranho que nós tomamos uma decisão neste mês e 2 meses depois, em embargos, nós a mudamos, por conta da mudança daquele que é o titular da cadeira. Quem vota é a cadeira. Ponto. Ético possível, porque creio que as percepções já estão postas. Esse é um tema que já foi plenário virtual, voltou, e todos os votos, cumprimento os eminentes colegas que proferiram votos na sessão de hoje, Sua Excelência o relator, ministro Nunes Marques, e esses votos, de algum modo, já seguidos dos debates, iluminam essas circunstâncias relevantes para o desate dessas 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu também irei juntar a declaração de voto, senhor presidente, e começo desde logo dizendo esta breve síntese, o teor escrito irá para os autos, registrando que eu estou substancialmente acompanhando o eminente ministro relator, ministro Nunes Marques, até porque, para manter a coerência, foi assim também que eu votei no plenário, no recurso extraordinário, portanto estou mantendo a posição. Há um aspecto dentre os 5 pontos que Sua Excelência o relator traz à colação, e esse é um voto, como os colegas também me antecederam, um voto conjunto em ambas as ADIs, 2110 e 2111, apenas há um ponto que hoje, aqui presencialmente, a divergência veio no voto de Sua Excelência o ministro Flávio Dino, que diz respeito à exigência de carência para a fruição do salário maternidade, colocando em questão 2 dispositivos da lei de 91. O ministro Flávio Dino, ao expor o tema, valeu-se de um argumento principiológico de índole normativa, do ponto de vista da incidência desta regra, que não se trata de diferença, seria profundamente discriminatória, e, de qualquer maneira,
apenas aduzo que são 3 ordens de argumentos que eu estou no voto explicitando para suscitar esta divergência que já houvera suscitado no início desse julgamento plenário virtual e que hoje, portanto, sou eu que passo a acompanhar, tendo havido pedido de destaque, a divergência presencialmente pela primeira vez suscitada pelo ministro Flávio Dino. Eu entendo, em primeiro lugar, que o legislador previdenciário, ao exigir a contribuição obrigatória pelo prazo de 10 meses, tal como então previsto pela lei de 99, como é, aliás, previsto pela lei 9876, das trabalhadoras autônomas, no meu modo de entender, o fez presumindo a má-fé destas mulheres trabalhadoras. Inverte-se o raciocínio que deve conduzir a aplicação mais adequada do direito, ou seja, que a boa-fé se presume, a má-fé deva ser provada. Não é razoável concluir que as trabalhadoras autônomas, chamadas pelo legislador previdenciário de contribuintes individuais, fraudariam o sistema previdenciário, ou seja, filiar-se ao regime geral da Previdência ao descobrir uma gestação e apenas para o fim de obtenção de benefício. O segundo argumento que me leva a essa conclusão é de que a exigência é inconstitucional e, portanto, viola o princípio da isonomia, o argumento central do voto de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, a quem estou subscrevendo. E o terceiro argumento é que há aqui também uma outra violação principiológica, que é a proteção constitucional da maternidade, com todas as relevantes evoluções do direito materno-infantil. E, portanto, nesta ordem de ideias, o Supremo já tem uma dimensão francamente protetiva nesta área, desde a DI 1946, julgada em 2003. Portanto, por esses e outros argumentos, só neste ponto eu estou também aqui dissentindo do voto de Sua Excelência o relator. No mais, eu estou a acompanhar e gostaria de pontuar no tema que aqui está a gerar, obviamente, uma dissonância de percepções que, pessoalmente, não entendo existir prejuízo em relação ao já decidido no tema 1102 da repercussão geral, pedindo toda a vênia a divergência que, creio nesse sentido, foi inaugurada pelo ministro Cristiano Zanin. Tenho para mim 1102 da repercussão geral, pedindo toda a vênia a divergência que, creio nesse sentido, foi inaugurada pelo ministro Cristiano Zanin. Tenho para mim que isto não se dá, ou seja, há uma ausência de prejudicialidade entre a decisão que esse tribunal ora promove e aquela tomada quando do julgamento de mérito do recurso extraordinário 1.276.977, o tema 1102 da repercussão geral, cujo embate e declaração também estão em apreciação por esse tribunal. E lá tenho presente e reproduzo no voto a manifestação expressa de Sua Excelência o relator, o ministro Nunes Marques, que agora foi reiterada pouco antes do intervalo oralmente, de que a discussão é diversa do que aqui se estabelece. E, portanto, Sua Excelência reconheceu que há uma interseção entre os dois casos, mas não que se chegue ao ponto da prejudicialidade, e por isso declarou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876, sem prejuízo da aplicação do enunciado do tema 1102, que foi objeto de uma detalhada e escorreita exposição do ministro Alexandre de Moraes, e é nessa direção também que o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça, veio na sessão de hoje. Tenho para mim que esta ressalva está em concordância com a manifestação já externada no julgamento do 102, no sentido de não haver declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º lá. Acompanho, antecipo ao ministro Cássio Nunes Marques
não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém não há uma consequência necessária de impacto. Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural. Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrários. Portanto, assim como o ministro relator e assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito, de uma relação de causa e efeito por si só. Assim, acompanho o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que farei juntada de voto escrito, senhor presidente. Constitucional os dispositivos, como há 20 anos está sendo considerado constitucional. Não, mas é porque, veja, o ministro Alexandre de Moraes interpretou conforme a Constituição, julgou parcialmente procedente eu entendo para dar interpretação conforme. Eu não entendo que seja necessário dar interpretação conforme, senhor presidente. O próprio ministro relator consignou no mesmo sentido que eu. Tanto é assim que há mais de 20 anos nós temos uma decisão nessa mesma seara, no mesmo sentido, o que não prejudicou a decisão da repercussão geral. Dissemos, a regra de transição é constitucional, mas quando a regra de transição não for benéfica, na verdade, quando a regra de transição prejudicar o segurado, ele tem a opção pela permanente. Não retira a constitucionalidade da regra de transição. Porque, eu volto aqui a insistir, a exposição de motivos e toda a discussão no processo legislativo, tanto a exposição de motivo quanto a discussão, foram muito claras em dizer, antes de 94, antes de julho de 94, a inflação era muito grande. Então, isso vai prejudicar o segurado. Vamos excluir. Como realmente, eu volto a dizer, prejudicaria os valores mais altos dos segurados. Mas os valores menores, eles foram prejudicados pela regra de transição. Outra medida de exclusão para aqueles já aposentados, essa medida de exclusão dos períodos anteriores ao Plano Real, a 94, veja, é uma medida com forte conteúdo de justiça social. Não é possível uma medida de justiça social prejudicar exatamente aqueles segurados que têm os valores menores de
aposentadoria. E repito, não foi aqui, não foi, eu brinquei de uma maldade, uma bondade que virou uma maldade. Na verdade, o erro de cálculo foi que o legislador, ao estabelecer, ele pegou a média. E ao pegar a média, todos seriam beneficiados. Só que foram beneficiados aqueles da média para cima. Os da média para baixo, as menores aposentadorias, acabaram sendo prejudicadas. Ao analisar, porque esse assunto é de 99, antigo, ao analisar as leis supramencionadas, 99, as alterações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia não ser possível aos que se filiaram ao regime anterior, antes da edição de 99, optar pela regra definitiva. Ou seja, essa opção o STJ entendia não ser possível no início. Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento no recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos, exatamente que deu origem ao acórdão recorrido na nossa repercussão geral, o próprio STJ, repito, em recurso especial, já na sistemática dos recursos repetitivos, revendo os precedentes anteriores, ressaltou a necessidade de interpretar-se a regra de transição de forma mais consentânea com o objetivo que orientou o legislador. Eu repito, como disse, lendo a exposição de motivos, uma regra de justiça social e a ideia de beneficiar o segurado expurgando o período pré-plano real, porque os índices inflacionários eram muito grandes. E o STJ, a partir disso, fixou exatamente que, na pior, abre aspas, na pior das hipóteses, a norma transitória não se aplica aos segurados antigos quando implicar tratá-los de modo pior do que o novo segurado. Se a regra de transição veio exatamente para impedir que ele fosse tratado de forma pior, veio beneficiá-lo, se a aplicação prática dessa regra acaba piorando a sua condição, não será possível, e a partir disso o STJ definiu a matéria em termos infraconstitucionais, e esse recurso é o nosso recurso extraordinário à repercussão geral